Olá, amigos, amigas. Hoje é o último dia do ano, estamos próximos à virada e nesse dia, né, muitas famílias se confraternizam, encontro de amigos, fazem a contagem regressiva para a chegada do ano novo, né, para dar adeus ao ano velho e as boas-vindas ao ano novo, né, que nem aquela música tão tradicional. E, né, 31 de dezembro é o dia de Réveillon, que é uma palavra francesa que significa acordar, reanimar, despertar o ano novo. As pessoas têm o costume de se vestirem de branco porque representam a paz, anseiam a paz e precisamos muito de paz, né? No mundo inteiro, em nosso país, as pessoas preparam uma ceia, pulam as ondinhas do mar, assistem ansiosas, né, ao momento do show da queima de fogos de artifício em várias cidades do mundo inteiro. Essa tradição começou na China, que tinha o objetivo de espantar os maus espíritos, tanto pelas luzes no céu como pelo barulho, né? E também a muito tradicional corrida de São Silvestre. Antigamente a corrida começava, né, na virada do ano, agora ela ocorre ao longo do dia. O São Silvestre foi um papa que viveu no século IV depois de Cristo. Foi ele que oficializou o cristianismo, por isso que a igreja comemora, né, o dia de São Silvestre, que foi o dia 31 de dezembro, foi o último ano do papado dele, então a igreja instituiu o dia 31 de dezembro como o dia de São Silvestre. Mas por que, né, a corrida é de São Silvestre? Porque tem uma lenda, né, que diz que São Silvestre desceu os 365 degraus, assim, correndo, né, do Fórum Romano para expulsar o dragão, que significava a maldade. Então, os 365 degraus significam os 365 dias do ano. A corrida de São Silvestre representa a nossa batalha, né? De termos vencido esses 365 dias desse ano que passou. E muitas pessoas têm o costume de fazer um balanço, né? Um balanço íntimo do que fez, do que deixar de fazer, do ano que vai se acabando. E é necessário que façamos esse balanço com muita sinceridade. Fazer essa autoanálise de quais foram as nossas conquistas, onde é que nós falhamos, aprender com essas falhas, com muita humildade. Isso nos leva ao autoconhecimento, e esse autoconhecimento nos permite até mudança de percepções, porque a autoavaliação é uma oportunidade da gente se conectar, né, com a gente mesmo. E o autoconhecimento é a chave para as nossas mudanças para melhor, lógico, né? E também esse balanço que muitas pessoas fazem no último dia do ano ajuda a organizar o próximo ano, a planejar as metas, definir quais são as prioridades. E tem um instrumento do coaching. Coach é uma palavra inglesa que significa treinador, instrutor. E coaching, né, é muito usado para o desenvolvimento pessoal e profissional. Esse instrumento é muito conhecido, chama-se Roda da Vida. Roda da Vida. Ela foi criada em 1960 por um famoso palestrante motivacional, Paul Meyer, para auxiliar a formação tanto pessoal, então seria a roda da vida, como a formação profissional, seria a roda de competências. Então a gente vê que a roda da vida é um gráfico, né? É que nem uma pizza dividida em vários pedaços. É uma ferramenta muito simples
de autoconhecimento. A gente pode imprimir na internet, né? Aqui como eu fiz, ou então pode desenhar um círculo, né? E colocar círculos concêntricos de 1 a 10 e dividir essa pizza em vários pedaços, em 8, 10, 12, em várias divisões. Cada uma desse pedaço da pizza, cada uma dessa divisão é um aspecto da nossa vida que nós queremos analisar, né? A gente pode analisar a área pessoal, então como está a nossa saúde, a nossa disposição física, a nossa saúde mental, como está o nosso desenvolvimento intelectual, né? Os cursos que a gente faz, como está o nosso equilíbrio emocional. Na área profissional, a gente pode analisar como estão as nossas realizações, os nossos propósitos, né? Os nossos cargos que atingimos. Podemos fazer um pedacinho da pizza para analisar como estamos de recursos financeiros. A gente está vendo no vermelho, está no azul, precisa economizar mais. Pode analisar também na área profissional se esse nosso trabalho traz uma contribuição social aí, né? Em que grau, né? Que pode melhorar a sociedade. E também áreas de relacionamento, então como está o nosso relacionamento na família, como está o nosso relacionamento com o cônjuge, com o namorado, né? Um relacionamento amoroso, como está a nossa vida social, né? Assim, em relação aos amigos, como está a nossa qualidade de vida, né? Como está o nosso lazer, nosso hobby, nossa criatividade, nossa diversão, até que nota damos à nossa plenitude de viver e à nossa felicidade, o quanto nos sentimos felizes, como está a nossa espiritualidade, a nossa ligação com o divino. Quer dizer, a gente, né, põe quantos pedaços de pizza a gente quer analisar, aqueles que a gente quer analisar, isso é do foro íntimo de cada um. E daí a gente pinta cada pedacinho da pizza, né? Começando lá do meio, por exemplo, vamos dizer assim que a gente pode pintar cada um de uma cor para visualizar bem. Vamos dizer que na área social, eu só vou pintar 4 círculos. A minha satisfação nessa área é de 40% apenas. Então aqui são 10 círculos concêntricos, eu dou nota de 1 a 10. Se eu pinto tudo, né, 100% de satisfação naquela área. Se eu pinto só um quadradinho lá perto do miolinho, é 10%, né? Esse desenvolvimento está deficiente. Então, depois de pintado, esse gráfico nos dá um panorama geral de como estão as diversas áreas da nossa vida naquele momento, né, em que acabamos de fazer esse gráfico, em que preenchemos. A gente pode visualizar quais os setores que precisam de mais atenção, né, aqueles que têm pontuação baixa. E aí a gente consegue definir prioridades, que são alavancas, né, para que aquela área progrida. E também nos ajuda a traçar as metas específicas para o próximo ano e também quais são as prioridades. Isso a gente pode fazer não só, né, no último dia do ano, mas qualquer dia do ano, né? Sempre que a gente quiser fazer uma autoavaliação, e é importante que a gente seja muito honesto com a gente mesmo, e também é importante que a gente, olhando para trás e percebendo esses erros, essas pontuações baixas, essa pequena porcentagem, né, que nos demos em relação a um determinado, né, aspecto da nossa vida. Importante não é não alimentar culpa, não, mas é só uma sinalização e manter o ânimo de sempre seguir adiante, recomeçar, se for o caso, né?
Então a roda da vida é muito bacana, é tipo uma foto instantânea de como estamos neste momento. E se a gente faz a roda da vida, se a gente faz um balanço de final de ano, né? Quais foram as maiores dificuldades pelas quais passei no ano, né, de 2022, quais foram as minhas maiores realizações, o que eu gostaria de conquistar e não conquistei, ou o que eu conquistei, como vou cumprir essas metas não conquistadas para o ano seguinte, como posso me melhorar em todas as áreas da minha vida. Então, se a gente faz a roda da vida, faz esse balanço do ano que se finda e planeja as metas do futuro para o ano que vem, amanhã, a gente está fazendo um exercício muito rico de autoconhecimento, né? Aquela paradinha que a gente dá para se conhecer melhor. E a Joana de Ângeles, no livro Momentos de Iluminação, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, no capítulo Terapia do Autoconhecimento, ela nos sugere silenciar as nossas ansiedades, acalmar os tormentos interiores, refletir quais são nossas reais necessidades, né? Não se negligenciar, aprofundar essa autoanálise com muita coragem. Ela fala assim, ter coragem de desnudar-se perante nossa própria consciência, sem máscaras, sem fingimentos, né? Sem desculpismo, sem fuga, sem justificativa de ficar colocando a culpa no outro pelos nossos fracassos. Ela fala também da importância de cuidar da nossa saúde, porque somos hoje o que fizemos de nós, em termos físicos e mentais, inclusive, né? E ela fala para a gente não adiar essa decisão de autoencontro e valorizar cada hora da nossa existência, cada hora. E ela também nos dá um roteirinho assim, né, para a gente se melhorar. Começar pelos vícios sociais. Quais são os vícios sociais? Mentira, maledicência, calúnia, pessimismo, suspeita. Aí passar para os dramas do comportamento, inveja, ciúme, ressentimento, rancor, ódio, e depois partir para as medidas educativas às dependências, dependência do álcool, do cigarro, das drogas alucinógenas, da luxúria, do distúrbio de conduta. Cada passo será uma nova conquista. Toda vitória, mesmo pequena, já é um avanço. E aí a gente conquista hábitos saudáveis, que nos traz equilíbrio e paz. Eu vou ler aqui uma pequena mensagem que eu recebi no WhatsApp hoje, que diz assim: véspera de Ano Novo. Que Deus nos proporcione um dia de paz, reflexão e acertos dentro de nós mesmos. Que estas últimas horas do ano sirvam para agradecermos a Deus pelas lutas vencidas, pelas conquistas, pelas superações, pela oportunidade da vida, pelo amor e pela presença dele em todos os nossos dias. Que a paz de Jesus esteja conosco em todos os dias da nossa existência. Muito obrigada.